Deus falou no deserto, é daquele jeito, é daquela coisa. E Deus não é assim. Deus é eterno no sentido de que Ele é uma mensagem, Ele está o tempo inteiro se comunicando com tudo que Ele fez, com tudo que Ele criou, de acordo com aquilo que as pessoas conseguem suportar. Tudo que a gente pode fazer é reconhecer as próprias limitações. Eu já vejo um monte de limitação perceptível em mim, né? Assim, nossa, vai que eu estou vendo alguma coisa já com um olhar cristalizado, porque eu sou passageiro, e na minha passagem já cheguei na idade das teimosias pessoais, e o máximo que a gente pode fazer é reconhecer isso. Mas Deus continua cobrando. Ontem eu estava na reunião lá com os meus familiares, e a morte da minha mãe sempre me deixou intrigado, porque ela era uma mulher muito vivaz, uma mulher muito alegre. Eu achava que ela ia viver 130 anos. E ela morreu no meio da pandemia, não foi aparentemente da Covid, mas foi naquelas circunstâncias. E aí minha irmã mais nova estava contando lá que ela vinha conversando com ela assim, que ela estava falando com Deus: não, eu estou vendo o que vai acontecer nos próximos anos depois da pandemia, eu não vou suportar isso, por favor, eu quero que o Senhor me leve. E aí a minha irmã mais nova contando que ela preparou, né, o meu sobrinho, que é o filho único dessa minha irmã mais nova, ficou 30 dias com ele, instruindo ele, falando que ela ia deixar todo mundo. Você fala: nossa, eu não sabia de nada disso, né? E eu estou falando isso porque aí, tudo que a gente pode fazer, o máximo que a gente pode fazer é entender que, por mais que a gente seja portador de uma mensagem que está toda hora se inovando, que está toda hora se adaptando às mais absurdas circunstâncias, e por mais que os crentes não gostem disso, mas Deus é assim, porque se Ele é amor, quem ama se doa, e Deus o tempo inteiro está se adaptando à nossa maneira da gente perceber. Isso não quer dizer que Ele não tenha poder nenhum, não. Isso quer dizer que Ele é amor. Ele é amor. Ele entendeu Abel no seu sacrifício absurdo de matar um bicho para ele, e entendeu muito bem o ciúme de Caim, né? A história de Caim e Abel é um absurdo para as nossas tradições, porque é Deus dando todas as chances para um assassino. Não, Caim, você vai viver, ninguém vai meter a mão em você, quem se atrever a atentar contra você vai sofrer um castigo 7 vezes, porque Deus, a gente fica com a questão da inveja, e Deus entendeu o drama do Caim. E, poxa, ele se sentiu rejeitado, e aí a ideia infantiloide dele foi matar o irmão, mas Deus entendeu o drama dos dois, né? A gente que gosta de fazer essas pregações que Caim era pior do que Abel, não sei o quê, mas a gente não sabe de nada desses segredos. Deus é que sabe por que ele decidiu que Caim não ia pagar na mesma moeda que ele fez com o irmão dele. E para nós fica assim: poxa, tá vendo? Não compensa ser fiel a Abel, Abel vai embora mais cedo. E aí, igual a minha mãe também, compensa ser fiel a Deus. Ela foi embora mais cedo e largou um monte de cabeçudo por aí, né? Mas é Deus se comunicando dentro das nossas percepções, né? E aí eu fiquei pensando que ela falava que não ia dar conta disso, né? Que ela não queria ficar, que o senhor podia levar. A minha irmã estava contando que ela disse para ela que ela tinha ido para o céu naqueles dias e que ela não queria mais voltar de lá, então para ela que tudo perdeu sentido, ela queria ir embora mesmo, né? E ela realmente está muito assustada com coisas que as quais eu não me assusto. Eu já falo assim quando eu não quero ir embora não, porque eu me sinto um ingrato indo embora antes de fazer tudo aquilo que o Senhor disse que a gente tinha o potencial para fazer, né? Mas no caso dela, já estava assustada, estava desesperada, não conseguia. E aí Deus sabe livrar a gente do dia mal, né? É isso que nos consola. Mas ela realmente foi muito de repente, foi tudo muito estranho. Mas eu estava lembrando dela porque a gente, mesmo sabendo que a gente tem muitas limitações, que a gente tem pouca capacidade de atrair as pessoas, porque o que as pessoas estão procurando não é a mensagem, as pessoas estão procurando é um abrigo, né? Ah, eu achei um negócio aqui, eu mudei de vida, e agora eu vou ficar fixo. Aí, nós, enquanto um grupo que se reúne, a gente precisa investir na comunicação dessa mensagem, né? Isso parece muito com querer ficar famoso, mas não é, só parece mesmo. Nem acho que eu vou ficar famoso, tanto é que a gente publica vídeos aí há uns 10 anos e não tem essa coisa da fama. A gente só publica a título de arquivo mesmo. Ela tem uma mensagem aqui, é igual a Bíblia.
é ao mesmo tempo o livro mais vendido da história da humanidade, mas o livro mais ignorado. As pessoas não conhecem nada, principalmente os pregadores das Escrituras, eles não conhecem nada das Escrituras. Então é um crescimento eterno, misterioso, é uma mensagem, e a diferença entre a mensagem e a palavra é isso, que a palavra é essa coisa do macho, né? Não, Deus falou, ele vai cumprir, ele tem que fazer, não sei o quê. E a mensagem é, Deus não falou, Deus fala. Deus fala, Deus comunica, Deus está presente. Quem me buscar e me invocar de todo o coração vai me encontrar. Ele vive falando isso, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E como a gente não tem coração para buscar a Deus sempre de todo o nosso coração, aí a gente cria a religião, porque a religião dá essa falsa sensação de que você foi lá e buscou, né? Mas entre a religião, que faz parte da nossa existência, e a mensagem, a gente tem que ver nessa tensão. Peraí, a gente se reúne, mas a gente tem uma missão de estar comunicando essa mensagem, de ser instrumento de comunicar essa mensagem, de fazer isso da melhor forma possível, né? Porque nesse sentido, por exemplo, eu fico com as antenas ligadas em relação ao meu pai. Meu pai é um cara que nunca se preocupou em sei lá, em gravar, porque a gente esquece, isso aqui é um processo de gravação, né? Estou lendo os profetas com a Sônia, com Ezequiel agora. Isso é um processo de gravação. O cara estava profetizando e alguém estava lá registrando tudo. E aí eu vi que como meu pai nunca ligou para aquela coisa bonita que ele tinha, que eu achava ele um vizinho, pregador, que sabia sempre que ele era o Espírito Santo, aí parece que ele perdeu alguma coisa e ele nem sente falta. Aí eu fico assim, Jesus, eu estou gravando porque eu vou sentir falta. Não... Aí eu tenho essa teimosia da minha mãe, não, você não deve passar a perna não. Isso é meu papo com Deus, né? Não veio com esse papo de desistir, eu não quero mudar, não vai dar, porque está gravado ali, ó. Ele é obra do Senhor. É nesse sentido que a gente tem essa questão da gravação, né? O Evangelho, aliás, a primeira providência de Deus, quando ele foi tirar o povo dele do Egito, foi gravar. O chato de gravar, né, de arquivar, de produzir, é que a gente fica adorando a gravação. A gente logo esquece que isso é uma mensagem. E quando Deus chega e fala para Israel, lembra-te do sábado para o santificar, isso era uma mensagem. Era Deus falando para aquele povo que não sabia descansar. Talvez essa mensagem tenha de se repetir em alguns indivíduos de alma capitalista que acham que viver é ficar trabalhando freneticamente para nada. Aí Jesus chega e fala, olha louco, você juntou tudo para você, mas essa noite pedirão tua alma. Mas sem agora esse ritual de guardar o sábado, né? Porque o sábado, no final das contas, o descanso com D maiúsculo é Cristo em nossas vidas. E Cristo em nossas vidas faz a gente ter paz para investir na comunicabilidade do Evangelho. Faz a gente ter paz para parar, faz a gente ter paz para dizer, ó, é só até aqui. Faz a gente ter paz para lutar. Também a gente confunde muito com paz com deixa, uma hora Deus faz tudo. É a paz do medíocre, né? Deus está assim, se você recebesse qualquer resposta ou qualquer proposta de um Zé Fuleiro, você ia estar se dedicando para isso? Só porque você sabe o meu poder, você agora não tem resposta? Que a graça de Deus na nossa vida é esse favor imerecido que conta também com a nossa resposta a esse favor imerecido, com essa gratidão, né? Então a gente vai investir nessa questão aí de comprar esse, sei lá, bateria, chip que gastou, não sei, quem está dando mais conta de gravação, alguma coisa do som, mesmo que é mais ruim que o som fique bom, para a gente comunicar isso, correndo o perigo de alguém idolatrizar isso, né? Idolatrizar, que eu falo, é igual o Batman, era um líder um pregador chinês, que eu li muito na minha adolescência, e ele foi descoberto depois que ele morreu, né? Depois que morreu, nossa, esse cara falou sobre essas coisas. Aí criaram uma igreja aqui no Brasil baseada nele, que é a Árvore da Vida. E ele não fala nada daquilo, mas é porque pegaram o que ele disse, como um chinês na prisão, idolatrizaram e criaram um negócio ali em cima, né? Porque ele costuma, desde os escritores bíblicos, você ter um trabalho que não é valorizado, depois que você morre, vem alguém lucrar em cima de você, né?
Mas, independentemente disso, o nosso trabalho é entender isso, que nós carregamos uma mensagem e que a mensagem de Deus tem que ser levada a sério. Ela precisa ser comunicada, ela precisa ser processada, ela precisa ser ruminada, né? Primeiro você engole um bolo grosso, depois você vai voltando e fazendo os processos. E por causa disso tudo, que hoje nem vou seguir muito o estudo de João, não. A gente vai continuar estudando o Evangelho de João, quando isso for possível, pode ser no próximo domingo, mas quando o coração apertar um pouquinho para a gente falar de outras coisas, eu vou falar de outras coisas. Então, tem uma palavra que ficou pulsando muito essa semana. Quer dizer, esse negócio de ficar um mês inteiro, vai e volta do médico, isso mexe com a gente também, né? E aí eu fiquei pensando numa coisa aqui que está lá em Lucas capítulo 15, é porque está em Mateus 18 também, mas eu quero ler o de Lucas 15. Lucas 15, do 1 ao 10. Lucas 15, do 1 ao 10, que diz assim. Podemos ler? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, esse é o tipo de texto que a gente já pega para o chamado culto evangelístico. Domingo é culto de celebração. Quantas almas para Jesus? Aí você vem com esse papo do pecador arrependido, né? E a gente esquece que está exatamente num contexto onde você tinha dois grupos de pecadores. Uns que se sentiam pecadores e viam em Jesus a solução dos seus problemas, e outros que nem se sentiam pecadores. Porque fala assim que os escribas e fariseus, vendo que Jesus conversava com pecadores, mas os escribas e fariseus não são pecadores, não? Mas por quê? Porque em Israel tinha, inclusive, essas alusões que Jesus faz na parábola, ele estava respondendo a uns provérbios que existiam em Israel. Por exemplo, quando ele fala assim, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, tinha um provérbio naquele dia que dizia assim: a festa no céu quando um perverso morre. Então, a mensagem que se pregava entre os judeus é: quando a pessoa ruim, se esquenga, prostituta, maconheiro, gente horrível, gente de má reputação, quando essas pessoas morrem, tem festa no céu. Aí chega Deus em pessoa e fala assim: não, vocês entenderam tudo errado. Tem festa no céu é quando essas pessoas que vocês acham que não prestam, quando elas se arrependem. Por isso que ele conta logo duas histórias mostrando que a festa é no céu, né? E é interessante que quando Jesus estava falando essa parábola, quando Jesus começou a conversar com os pecadores, o texto vai dizer que as autoridades, elas murmuravam. Então não era assim: você está falando agora com o pecador. Não, era eles entre eles, né? Isso que é santo, que é o Filho de Deus, conversando com essas pessoas. Que é isso que as nossas crenças fazem com a gente vai virando, vai ficando muito higienizado, né?
E aqui eu não estou falando de costumes pessoais de cada um, não. Se você for olhar assim, por exemplo, Deus ensinou muitas purificações para Israel, já no Antigo Testamento. Por quê? Essas purificações eram respostas a uma outra coisa que acontecia naquela sociedade. Quando Deus, por exemplo, ensina que o sacerdote, ele tinha que separar a cabeça, depois tinha que juntar a cabeça com os pés, tinha um monte de mensagem psicológica ali referente às religiões daqueles dias. Mandava jogar as vísceras fora, né, ficar com a coxa, o peito, porque naquela época, por exemplo, as vísceras eram usadas para fazer muitas feitiçarias. Por trás dessa história, por exemplo, de um homem que tivesse poluição noturna e a mulher que tivesse menstruado não poder se reunir, porque naquela época fazia-se muitos rituais com esses fluidos do corpo humano. E aí, às vezes, uma mulher para o culto, não, mas Deus não tem nenhum problema com os processos humanos. Só que a filha de Deus fica assim, mas é que todo mundo aqui ao redor, né, fica bebendo sangue, então será que eu não tenho que fazer assim também? Tanto é que mesmo com todas aquelas instruções de higiene, Israel nunca deu conta de cumprir. Os profetas chegam a dizer que Israel ficou pior do que os habitantes da terra, né, que eram os cananeus, que faziam muitas orgias com os filhos humanos. Israel, né, o rei Salomão, do alto da sua sabedoria e também do alto da sua misoginia, ele foi altares para divindades babilônicas na frente do templo. Ele chegava no templo, tinha um altar em frente ao templo. Assim, o cara virou um bruxão, ficou surtado, né, mostrando que não tem sabedoria, nem intelectualidade, nem ignorância, que o Evangelho realmente é poder de Deus. E aí, é claro, Deus cobrou isso de Salomão, falou, olha Salomão, eu tenho um compromisso com seu pai, mas pode ter certeza, assim que você morrer, o reino será dividido. Vou deixar só um raminho com você e as outras 10 tribos vou entregar para outra pessoa. Aí vem os escritores bíblicos do alto da sua limitação e falam, Deus fez isso com Salomão por causa das mulheres. Eu até preguei isso num congresso uma vez de pastores em 2022. Assim, gente, uma coisa é o que o escritor bíblico está dizendo, outra coisa foi o que Deus disse para Salomão. Quando Deus foi falar com Salomão, Deus não falou nada de mulher. Salomão, você é sábio. Você acha que alguma mulher ia perverter o seu coração? Judeu é que pensa assim. Eu não. Né? Então Deus nunca... o Salomão não pagou caro pelo excesso de relacionamento dele com mulheres. Até porque era costume da sociedade, as mulheres pensavam assim, eu sou mulher do rei, eu tenho privilégio, ele nunca pode tocar em mim, mas eu sou propriedade do rei. Era assim que era o arcabouço mental daquelas pessoas, então Deus nem discutia isso. Por isso que o Evangelho é mensagem, Deus não discute esses costumes com as pessoas. Ontem, de madrugada, alguém me perguntou num vídeo meu, né? Assim, o que você acha do poliamor, do relacionamento aberto? Não tem perversidade, não, a cor do casal, tal. Eu estava falando com a pessoa, olha, no geral, Deus ele nos orienta a pregar a monogamia, né? Que monogamia é a solução de todos os problemas, não, porque Jesus veio contar pra gente que todo homem é adúltero, né? Mas a monogamia, ela faz a gente no tempo e espaço pensar assim, o ideal era que os casais se amassem. Eu nem falei com a pessoa sobre homo, hétero, bi ou nu afetividade. A vontade é o seguinte, é bom que as pessoas, né, na existência se entrosem uma pessoa com a outra. Eu sei que é um milagre, na verdade, a Bíblia nunca deixou de esconder que é um milagre o amor entre duas pessoas, porque tem a ver com rotinas, tem a ver com você conviver com aquilo que há de pior no outro. Deus nunca romantizou o casamento, mas ele falou, olha, no mundo caído, é bom que as pessoas se juntem, constituam família, né? Aí eu estava falando, agora, Deus é espírito, Deus é amor. Nem sei se ainda houve reação no comentário, porque o comentário ficou desse tamanho. E aí sempre vem alguém, e aí esses comentários eu não publico não. Meus comentários são todos filtrados, porque eles me xingando. Herege, safado, não sei o quê, você matou a sua mãe, e todo mundo assim. Porque eu falei com elas, eu conheço casos, por exemplo, conheço o caso de um marido que estava com câncer terminal, isso é amor. E Deus não entra nesses acordos de casal. E o cara não deixou de ser salvo por isso.
olha minha esposa, eu sei que você me ama, eu sei do seu amor por mim, e eu te amo tanto, eu sei que você é mulher, você tem desejos, então eu estou te liberando, você pode, se você tem alguém que você goste, que você tenha desejo, eu sei que você nunca vai deixar de me amar. Mas era um casal, né? Até presbiteriano, eles foram pegar orientações com o pastor. O pastor teve o discernimento de Cristo, assim, ô irmã, isso é um acordo entre você e o seu marido? Fique à vontade. E aí os dois estavam assim, até que isso vazou para alguém. E vazou assim, ai, o irmão morrendo na cama, e a mulher dando para os outros, e o pastor conivente com isso. Aí estragou a vida do casal todo. Mas o amor de Deus sabe fazer essas leituras, eu estava dizendo isso para a pessoa, né? Tanto é verdade que no Novo Testamento você tem brechas disso. E aqui eu não estou pregando nenhuma doutrina, eu acabei de dizer que o ideal do Senhor para a humanidade é que, mesmo a monogamia não sendo a resolução de todos os problemas, ela é o mal menos pior numa existência ridícula como a nossa, né? Que é você investir em toda a capacidade humana de amar, desde que os dois queiram de que Deus esteja nesse negócio. Agora, a Bíblia não é rigorosa com relação ao divórcio, tanto é que lá se diz que se não está havendo um acordo entre o casal que dê carta de divórcio, é claro que eles já pegaram, leram a mensagem de acordo com as conveniências dele. O homem pode dar carta de divórcio à mulher, eles não davam. E aí, como eles não davam, ela não podia reconstruir a vida delas, né? E aí isso até hoje está na nossa cultura, né? O cara está separado, aí daqui a 1 ano e meio a mulher está vivendo com a outra pessoa, eles estão separados. Não, isso é adultério, porque a gente estava casado no papel. É o mesmo espírito de judeu. É assim, a gente aceita Jesus, mas não larga o espírito de judeu. Judeu dos dias de Cristo, né? Aí eu estava falando para ela, então, esse é uma das situações que eu conheço, mas a própria Escritura apresenta. Por que a gente acha que o Paulo está dizendo assim, é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher? E a gente pega isso para punir o bispo que se divorcia. Não era disso que o Paulo estava falando. O Paulo estava falando para igrejas gregas cheias de famílias lá, onde os caras vieram de lá assim, eles vieram de lá com várias famílias. Aquelas famílias do Oriente Médio ali se convertiam e tinha aqueles acordos greco-romanos também, do cara ser casado com uma mulher e ter a concubina. Aliás, o concubinato era presente até na Bíblia, né? Concubina, que veio daquela expressão assim, aquele ali você fez filho com ela em cima da sela do cavalo, né? O famoso feito nas coxas, embora o feito nas coxas não tenha esse sentido de reprodução. Era que os escravizados faziam as telhas, por exemplo, faziam massas nas pernas e ficava tudo fora de esquadro, né? Essa é telha feita nas coxas. Mas em relação ao concubinato era feito em cima da sela do cavalo, de qualquer maneira. E aí os caras acabavam assumindo os filhos, aquela coisa toda, e elas aceitavam Jesus assim. Aí o Paulo, não, tem que passar para a cura interior. Não. Podem congregar, só não podem ser bispos, só não podem ser lideranças, porque não é o modelo, a gente não vai criar essa confusão. Que é o que a gente poderia adotar nas igrejas em relação a outras formas de expressões familiares, né? Então, quando fala lá que o bispo, né, ou seja, o supervisor de igreja tinha que ser marido de uma só mulher, ele estava falando nesse sentido, que as famílias que estavam lá, famílias poligâmicas, eram bem-vindas, comungavam, participavam da reunião, né? E ali se ia continuar ou não, aquilo pertencia às famílias e não à igreja ficar determinando isso. Ninguém precisava pensar que a igreja estava cheia de pecado encoberto, porque isso tem a ver com psicologias, né? Até hoje as mulheres toleram dividir o cara com outras, e quando eu digo isso eu estou apenas fazendo uma constatação, não estou dizendo que eu concordo com isso. Mas acho que todos os casos de poliamor que eu conheço, seja via consultório, seja via aconselhamento, todos os casos de poliamor é assim. É o homem que convoca a mulher para ter outras pessoas. E ele nunca aceita um outro homem, né? Então é poliamor mesmo, é a abelha querendo dar ferroada em várias outras fêmeas. Aí, por isso que eu falei, então a questão do evangelho tem a ver mais com a promiscuidade. Agora, cada relacionamento é um relacionamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque esses pecadores que estavam ouvindo Jesus, eles tinham uma péssima reputação.
porque eram pessoas que não tinham uma vida que agradasse aqueles religiosos. Só que os religiosos, quando começam a murmurar entre si, ai, cara, você é um pecador, eles não se enxergavam, né? Ainda tem essa outra confusão, porque, por exemplo, eu estou aqui na qualidade de mensageiro, e aí eu recebi uma mensagem contundente para pregar. Isso não quer dizer que eu sou perfeito, eu não sou perfeito, eu sou um ser cheio de problemas pessoais. Mas isso não deveria me fazer me sentir inferior em relação à mensagem que eu recebi. O que eu preciso é não ter esse orgulho desses caras. Ah não, gente, aqui ó, nessa casa que tem que ter cacife, aqui só vai congregar quem tem cacife. Não, gente, o meu sonho pessoal é que a gente tenha poder de Deus o suficiente para falar com um casal que vive aqui nas ruas, um casal que a gente chama de amor, que é um amor que aos gritos de desgraça na madrugada, mas eles têm o amor deles. E eu amo esse casal. Claro, para a gente se reunir aqui, você tem um monte de circunstancializado. Essa casa, nesse ambiente com criança, dá um outro problema. Né? Essa casa com um monte de gente, se vier para cá, a gente tem que ter o poder de Deus para aquietar o mais incomodado esquizofrênico ou o mais enlouquecido endemoniado. Porque é nessas horas que o Evangelho é poder de Deus. A gente tem de ter isso, né? É autoridade, não é para chamar a polícia para resolver um problema. É igual o pregador famoso fez, né? 2 mulheres lésbicas que quiseram se manifestar no meio de um culto que estava acontecendo na rua. Aí elas se levantaram e começaram a se beijar. Nem se sabe se elas eram lésbicas ou se elas estavam querendo apenas incomodar a reunião dos crentes. E a falta de discernimento do fariseu é assim. Se eu estou numa reunião de rua e 2 lésbicas começam a se beijar no meio da minha pregação, eu ia continuar pregando normalmente, porque a autoridade, antes de tudo, você ter paz diante da oposição. Né? É você ter paz a ponto da pessoa ficar constrangida com o que ela está fazendo. Mas aí o pregador renomado chamou a polícia, aí criou o AUE, que na época também era um político, ele era coordenador, não sei o que lá, dos direitos humanos. Aí você fica assim, meu Deus, ali o Evangelho não foi o poder de Deus. Né? Essas coisas agora estão acontecendo, né? O cara está pregando, ele toma um tiro no meio do culto. Assim, meu Deus, a coisa está ruim mesmo, né? Ontem morreu a esposa do bispo Samuel Ferreira. Para quem é muito ligado nas coisas de igreja, sabe que ele é bem famoso, né? O presidente das Assembleias de Deus do Brasil, de Madureira. Ela morreu, uma mulher que é 2 anos mais velha do que eu, morreu no auge da pregação, uma bispo muito querida, puf! Mas aí quando você vai fuçar alguns dias anteriores, o cara estava falando na rádio ao vivo e ele começou a falar que Deus ia visitar aquela igreja, que não sei o que ele ainda dá alguns dias, alguma coisa ficou ruim lá, porque Deus tirou uma das peças legais do negócio. A mensagem não é boa, deve estar sendo enterrada a essas horas aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode perder a perspectiva de que, de um lado, nós temos que reconhecer que todos somos pecadores. De outro lado, eu sabendo que sou um pecador, que estou em processo, eu preciso estar atento no sentido de que eu não devo viver na prática de pecados, pelo menos daqueles pecados que nos preocupam. Não dá para eu ser um pregador e viver no adultério. Não dá para eu ser um pregador e estar traficando drogas. Não dá para eu ser um pregador, pastor de uma igreja renomada, e ter uma fábrica de cigarro. Não dá para eu ser um pregador. Porque, por exemplo, pode ser que Deus tenha conchados com algum dono de fábrica de cigarro. Não com um pastor. Isso é uma coisa que não dá. Esses são critérios que Cristo falou. Ele nunca economizou para ninguém. Esse Cristo que está conversando com os pecadores, ele chegou para a gente e falou assim, olha, se vocês não renunciarem a tudo quanto vocês têm, vocês não podem ser meu discípulo. Então, quando Jesus conversa com os pecadores, ele não está sendo sem critério. Ele está falando desses aspectos. E aí, o que, que os fariseus fazem? Eu tenho que renunciar a tudo quanto eu tenho. Aí eu renuncio e fico amargurado. Olha, eu renunciei, então só aceito aqui quem eu sei que renunciou. Não. Eu renunciei. Esse é o meu papo com Deus, é o meu conchavo com Deus, é a minha responsabilidade com a revelação que eu recebi de Deus. Quem tem de renunciar sou eu. Né? Então, quando você entende isso, que você tem o potencial de cometer todos os pecados que todos os pecadores cometem,
e ao mesmo tempo você tem de ter a responsabilidade de não viver na prática desses pecados, isso faz você ter coragem de falar assim, não, eu posso pregar essa mensagem, porque eu ouvi essa mensagem. Viver a mensagem é isso, é você ter responsabilidade de não permanecer na prática de pecado. Porque permanecer na prática de pecado é fazer igual a Jezabel, né? Ah, não, gente, todo mundo é fraco assim. Ah, irmão, a carne é fraca. Então, nós vamos logo criar a igreja das mulheres que não se seguram. Esse é o espírito de Jezabel. Né? Ah, não, a carne é fraca. O que tem? Davi fez isso, Salomão teve 1000 mulheres. Então, não quer a igreja. O que tem se o pastor é adúltero? O que tem? Não tem. Uma coisa é o pastor ser adúltero, outra coisa é o pastor ter adulterado. Eu fiquei sabendo essa semana de uma injustiça muito grande que aconteceu com uma pregadora que eu admiro muito, que é a Isa Reis. Você conhece a Isa Reis? Uma pregadora pentecostal, muito legal. É de outro país? Não, Isa Reis é da Bahia. É uma pregadora muito famosa, foi uma das últimas pregadoras da fase áurea dos Gideões, né? O Gideão agora tem fama de que vive, mas é morto. E aí ela, antes dela ser quem ela se tornou, ela tinha sido infiel ao marido dela. E ela resolveu isso com o marido, com os filhos e tudo. Só que quando o pastor, no auge da fama dela, ficou sabendo que isso aconteceu, não, a irmã tem que gravar um vídeo, tem que virar público e tal. Aí ela foi, gravou o vídeo, né? Mas a vida dela virou uma desgraça. E nesse caso era totalmente desnecessário, porque igual ela falou, gente, ela estava dando uma entrevista no podcast, gente, foi uma coisa do meu passado, claro, eu era crente, aconteceu, eu tenho vergonha do que aconteceu, resolvi com o que eu tinha de resolver, mas foi depois de todas essas coisas que eu me tornei a Isa que vocês conhecem, né? Mas aí ela penou bastante por algo que não tinha mais nada a ver, que era igual o Moisés, antes de chegar no Egito. Ó, gente, eu preciso primeiro contar uma coisa para vocês. Há 40 anos atrás eu matei um egípcio. Desnecessário. Foi uma coisa que ele fez. Ah, ele não era um assassino contumaz, né? Se você for olhar assim, humanamente falando, a gente poderia falar mais mal de Davi. O Davi, no exercício do seu reinado, ele teve que matar muita gente. Aliás, para ele se tornar rei de Israel, ele matou muita gente, que geralmente eram pessoas cananeias, né? Tem esses mistérios espirituais, ele tinha que exterminar aquelas pessoas. Mesmo assim, ele tinha muitos amigos cananeus, né? Ele tinha muitos publicanos e pecadores que andavam com ele. Então, Davi, ele era um presságio, ele parecia muito com Jesus, mesmo no seu tempo e espaço, ele tendo de ser um assassino, porque era assim que se resolviam as coisas naquela época. Um rei de Israel tinha que ter a capacidade de matar. Isso é bem diferente de qualquer análise superficial que a gente faça hoje, porque um rei de Israel era sobretudo um rei que tinha que matar, porque ou era eles matando todos os povos, ou eram os povos todos matando eles. Você vê hoje que você tem aqui o Irã. Irã veio Israel de graça. Então Israel ele tem de se armar o tempo todo contra o Irã. Você vê que por trás aí da guerra do Hamas, que Israel se tornou injusto nessa guerra, porque ele está querendo exterminar a Palestina, mas o Irã patrocinou aquela guerra, a Síria também, o Líbano com o Hezbollah, né? Então, embora hoje em dia tudo que acontece em Israel está totalmente fora da graça de Deus, inclusive Paulo disse isso, ó, Deus os deixou cegos, até que eles vão reconhecer aqueles a quem transpassaram. Então, isso tudo de Israel hoje que a igreja fica adorando, é tudo babaquice, não tem valor nenhum. Mas nos dias de Davi, precisava ter. Porque nos dias de Davi, as pessoas elas se armavam, elas se organizavam para matar a israelita. Isso não era vitimismo deles. Né? Por isso que o Davi teve que cumprir essa coisa ruim do ministério dele, que era ter um exército que estava pronto para matar. A gente faz a nossa leitura de acordo com os nossos critérios culturais. Né? Por isso que o Evangelho é poder de Deus, porque quando você anda com Deus, e você entende o amor de Deus, você entende como é que Deus dialogava com aquelas culturas, eu entendo isso muito perfeitamente sem me tornar um sionista. Que o sionista é esse, não, Deus matou antigamente, hoje ele nos elegeu para matar. Eu não penso assim, mas eu entendo perfeitamente toda a matança que teve de existir no Antigo Testamento, até porque o critério que aquelas pessoas tinham para crer em Deus era assim mesmo, o Deus que é Deus vai me matar.
e eles eram tão medíocres e tão brutamontes e tão ridículos. A gente já tem uns homens assim, esse pessoal do UFC é assim, né? Apesar que eles fazem tudo por dinheiro, mas é assim, não, eu morro para mostrar minha macheza. Se hoje em dia é assim, imagina naquela época. O Deus verdadeiro me mata. Por isso que a linguagem de Deus com aqueles povos do deserto era a linguagem da matança. Quando as muralhas de Jericó elas ruem, né? E Jericó morre de susto, é porque se não fosse daquele jeito, Jericó não se converteria, que ainda tem esse outro dado. Por trás de todos aqueles assassinatos tinha muita salvação. Ele estava levando muita gente para si que só entendia essa linguagem do extermínio. Se Deus não os matasse por meio de um outro povo que servia um Deus maior, eles não se converteriam. Mas isso é Deus lá. Isso não me dá base nenhuma para ser sionista e nem crente xiita do século XXI. Né? No século XXI, Jesus vai dizer assim: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para matar as almas dos homens, ele veio para salvá-las. Embora, em muitas questões específicas e particulares, Deus continua fazendo o que aquelas pessoas conseguem entender. Eu conheço gente que tem uma alma tão envenenada. Você pega essa mulher aí, por exemplo. Mas se essa mulher é minha família, eu tenho certeza que Deus ia matar ela. Essa mulher aí que distribuiu veneno na comida e saiu matando sogro, sogra, tudo que eu tenho gente. Se ela é minha família, eu sei que o Senhor se levantaria em meu favor e ia matar ela. Mas isso não me faz um sionista querer matar o mundo inteiro. Mas me faz entender que o Deus continua sendo rigoroso com os espíritos de cabrito que aparecem diante dele. Que se existe uma mulherzinha perversinha dessa no século XXI, imagina que não existia nos séculos vindouros antes da revelação do Filho do Homem. Né? E para a humanidade que ainda não teve a revelação de Deus, viver é matar ou morrer mesmo. Olha a cultura do nosso país. O nosso país tem um exército que não serve para nada, mas tem essa cultura aí. As pessoas que se acham cristãs querem arma, querem guerra, querem não sei o que, é morte. Semana retrasada a gente viu uma idiota dentro da mata brasileira matando uma onça assim por esporte. Tem 2 eventos de esporte dela. O primeiro foi dar tiro na onça, que está em extinção, e o segundo evento foi ver os cachorros dela todos indo para cima da onça. Essas alminhas perversas só conseguem viver esse tratamento perverso. Só que desde que Jesus veio ao mundo, isso significa que o mundo acabou. Quando ele veio ao mundo, o mundo acabou. Em que sentido? As pessoas agora conseguem olhar a vida com outros olhos. E aí, quando ele estava presente aqui, os publicanos e meretrizes olhavam assim: gente, ele é a nossa esperança. Eu vou me cercar desse cara, né? Eu vou andar perto dele. E aí a religião não gostou. Então a primeira parte é isso, que a gente tem que tomar cuidado aqui. Mesmo que a gente tenha recebido alguma revelaçãozinha pobre de uma mensagem eterna, isso não deveria fazer a gente dividir o mundo entre os revelados e os pecadores. Que é isso que eles fazem aqui. Diz que é Deus, mas agora está conversando com os pecadores. Come e bebe com os pecadores, porque a acusação é mais grave. Nos costumes judaicos, quando alguém comia e bebia, está dizendo assim: a gente tem conchavo, eu estou com vocês. Aí eles acharam absurdo. Eles jamais iriam ouvir qualquer coisa saída da boca de Jesus. Que Deus é esse que faz conchavo com essa gente que nós conhecemos, sabemos quem são? Né? E aí, como eu tinha dito para vocês, tinha aquele provérbio: a festa no céu quando um desses morre. Que coisa, né? Então, para aqueles judeus do dia de Jesus, converter era virar judaísta. Era adotar todos os costumes, igual um outro famoso filho que teve no Brasil, um tal de Yosef Akiva, que na verdade era um cearense. Aí ele colocou uma indumentária judaica, uma barbona assim, e fez o maior sucesso nas grandes pregações, quando foi ver, era tudo uma farsa. Né? Criou um marketing, fez um sucesso, ficou rico, ganhou muito dinheiro, até que a farsa caiu. Então, Jesus, na verdade, ele estava conversando com 2 tipos de pecadores, né? Ele tinha conversado com os primeiros pecadores que conheciam a palavra, mas não davam chance para Deus falar. E depois, que aqui diz o texto,
aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, mostrando assim, é igual Jesus disse, né? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O marketing de Jesus é muito legal, né? Ele não vai falar onde tiver o sol, viram todos os insetos, ele vai falar do cadáver. Assim, eu sei que para vocês eu sou morto, mas é precisamente para isso que eu estou aqui, para ser morto, porque os abutres, aqueles que vocês acham que não prestam, precisam comer da minha carne e do meu sangue. Ai, anti-marketing do Evangelho. E aí, está dizendo que depois que ele tinha saído de uma festa religiosa, os pecadores, né, os vistos como tais, se aproximaram dele. E aí, como eles murmuravam, Jesus também não se fazia de jogada. Aí eu sei que vocês estão achando ruim, mas deixa eu perguntar para vocês. Qual de vocês, que tendo uma ovelha que se extraviou, né? Não é que ele perdeu a ovelha, é a ovelha que se perdeu. Mas a ovelha se perde, mas ele é o responsável pelas ovelhas. Sei lá, a ovelha se extraviou. Vocês não iam fazer um escarcéu para pegar essas ovelhas? Para pegar essa ovelha? Então, como é que eu vou ficar feliz com essas ovelhas perdidas? Vocês acham que elas são perdidas? Exatamente por isso que elas precisam de ajuda. Mas para não me estender muito aqui, em muitas análises, que a gente é muito prolixo, o que eu queria era dizer duas coisas. Primeiro, que eu acho bonito que lá em Mateus, essa parábola da ovelha perdida, ela está num contexto que Jesus estava dizendo assim, olha, se vocês não se tornarem como crianças, que a gente tem que se tornar como criança é você se infantilizar. Ele está dizendo, não, criança, ninguém liga para criança. Aliás, Jesus pegando aquele contexto de uma criança, pôr no colo dele, e é um ato assim, nossa, que cara ridículo. Até a palavra infante vem de inútil, né? O que é infantaria no exército? É o que não serve para nada. Infante é o que não serve para nada. Ah, menina, você está aí, ó. Você é cria, estou te criando. Você vai fazer o que eu quero, você não tem vontade própria. Aí Jesus pega aquela maneira de dizer as coisas e fala, quem anda comigo tem que aguentar o fato de se perceber desvalorizado como as crianças. Ele se sentir intolerado como as crianças são intoleradas por vocês. Quem não se percebe assim, ainda não entendeu a mensagem do Reino de Deus. Aí ele começa a contar a história da ovelha perdida, né? E aí então, a gente pega essa mensagem da ovelha da dracma e fica pensando assim, nós não somos as ovelhas perdidas. Está dizendo, não, gente. Toda hora a gente pode se perder. Aliás, uma das minhas orações que eu mais tenho feito para Deus nesse Deus é, Senhor, por favor, tenha misericórdia da gente. Eu não quero me perder na tua presença. Às vezes você tem a sensação que você está na presença de Deus e está perdido. Está para um lado, está para o outro. Né? Eu sou muito reclamão, então eu não gostei de ficar 30 dias sem poder exercer nenhuma atividade que eu queria exercer, das visitas que eu queria fazer. Eu falava com Deus lá no hospital, não é possível, o Senhor vai deixar a gente ficar perdido na tua presença? Se a perdição pior do que essa, se a ovelha perdida, que a gente acha que está perdida, ela está perdida mesmo, ela está longe. E ela precisa ser encontrada pelo Senhor, mas a gente está perdido na sua presença. Estamos com a luz, com a palavra, com o entendimento, com tudo aqui, e sem saber o que fazer, e eu peço parado. Era a minha oração. Porque a gente precisa entender que a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, não é para os outros, ela é para nós. Porque o que diz o texto? A festa nos céus. Aí quando Jesus está falando outro texto sobre a criança, o Mateus lembra que ele falou assim, que os anjos dos pequeninos intercedem junto a mim, está dizendo assim, aqui ele fala do arrependimento, está dizendo, olha, o tempo inteiro da vida de vocês, enquanto vocês se percebem crianças que ninguém valoriza, os anjos de vocês estão intercedendo junto a mim. Que aí o catolicismo logo pegou isso e ele quer falar com Jesus. Eu preciso falar com o meu anjo da guarda. Não, eu não tenho anjo da guarda, mas meu papo não é com ele, é com Jesus. Assim como se eu tenho segurança, meu papo não é com segurança, é com o chefe que paga o segurança, né?
Então, Jesus está dizendo, ó, os seus anjos intercedem por mim, ó, por eles, né? Incessantemente diante do Pai. E ele está dizendo, a festa no céu por um pecador que se arrepende, a gente põe isso no passado, né? Mas a festa no céu, ela tinha que ser presente. É aqui que eu queria chegar. Porque a gente não pode perder essa noção de que nós somos pecadores. Talvez eu já estou falando aqui, já estou cometendo um monte de pecado. E na medida que a gente se arrepende, tem festa no céu. Isso não é mensagenzinha. Jesus não ia falar disso em 2 parábolas se fosse apenas uma frasezinha de efeito. Ele está dizendo, gente, vocês não sabem a importância de um arrependimento. Quer dizer, eu penso que arrependimento é arrependimento de pecado. Não é arrependimento de pecado, é arrependimento de ter uma metanoia. A gente não vive se drogando para ter uma outra noia, uma outra mente. A gente pensa que arrependimento é arrependimento de pecado. Mas na verdade, arrependimento é você ter uma mudança de mente, é você entender o seguinte, a minha mente é outra. Não é isso que a humanidade procura? Por que a humanidade se droga? Seja com droga, com religião, com arte, com a cultura. A gente está sempre se drogando para a gente sair dessa mente. E a religião é mais perigosa dessas drogas, porque o cara, ele entra numa toxicidade assim de, olha, encontrei o caminho, encontrei a luz. Pense 2 vezes antes de falar comigo que eu paguei um preço. Está noiado. Está cheio de si, cheio de justiça própria. Por isso que o convite não é nós nos arrependemos. Não, a gente tem que viver se arrependendo. Aliás, quando o profeta fala assim, Deus não é homem para que se arrependa. Porque Deus não precisa de arrependimento. Agora, todo ser humano, até a hora da morte, tem de se arrepender. Existe o arrependimento circunstancial, igual aquele do João Batista, que falou assim, arrependei-vos. No sentido de que naquele momento, arrepender-se era você abraçar o batismo de João. É aquele que você toma em um momento da sua vida, batismo para arrependimento. Naquele dia Jesus me visitou, eu reconheci todos os meus pecados. Tem esses arrependimentos circunstanciais. Mas a vida em Cristo é constante arrependimento, porque todo dia eu tenho que lembrar que eu sou um pecador constituído. Tudo que eu faço, os meus melhores atos, escondem pecados. E ele está dizendo, a festa no céu quando o ser humano se arrepende. E a gente fica pensando que isso é um ato passado, mas deveria ser uma constante na nossa vida. Eu estava dizendo, Deus não é homem para que se arrependa. Agora, nós somos seres humanos e a gente precisa se arrepender. Se a gente fica assim, não, eu já me arrependi lá atrás. Não, gente, eu tenho que me arrepender todo dia. Porque embora eu não ande na prática de determinados pecados, eu sou pecado. Né? Eu posso, hoje eu preguei uma mensagem, amanhã essa mensagem pode se tornar uma armadilha na minha vida. Então, é um convite constante. Arrepender-se é igual respirar. Eu preciso o tempo todo me arrepender. É isso que eles vão querer falar nessa palavra. Gente, toda hora você se perde. E eu sou tão amoroso. O que ele quis dizer quando ele falou que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7? Porque toda hora a gente está dando uma errada e ele está nos perdoando 70 vezes 7 por dia. Então, isso não é para me deixar assim, já que eu vou pecar mesmo, não adianta eu lutar contra isso. Não. É arrepender, eu estou numa outra noia. Eu não tenho meus vícios, eu não tenho minhas noias, eu não tenho minhas manias, não tenho meus costumes. Arrependimento deveria ser um costume. Meu Deus, de novo, não dá. Não é que a gente vai ficar neurado, mas é que a gente tem que ficar atento. Aliás, a maior prova de que a gente precisa se arrepender é que Jesus vivia falando, vigie e orem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigie e orem para que vocês não caiam em tentação, porque tentação vocês estão tendo o tempo inteiro. Mas tem que vigiar. Vigiar não é estar obsessivo, mas é estar atento. Opa, percebi com alguma coisa que não está indo para o lado, não. Isso é arrependimento. E quando você entende isso, a festa no céu, que a gente não tem os anjos que nos guardam. Ai, acertou de novo! A gente não fica assim com as coisas que a gente acerta? Quando Jesus conta a parábola tanto da ovelha quanto da dracma, ele fala de empolgação. Ontem a Sônia achou um fonezinho que estava perdido. Igual a dracma. Quando estava perdido, ainda óbvio, dentro dos cartões, travesseiros. Aí ela achou, ficou toda feliz.
Ou quando você vai comprar alguma coisa que você acha. Né? Eu também achei alguma coisa essa semana, o que foi? Ah, é verdade. Eu tinha guardado a festa que eu tinha recebido em algum lugar e eu disse, meu Deus, onde foi que eu guardei? Que eu guardei tão bem guardado, que eu esqueci onde eu guardei. Aí eu achei. E a alegria, aí me lembrei que já vi essa mensagem do coração, aí ó, essa é a dracma perdida. A alegria da oferta perdida. Estava aí. E aí, como a empolgação no pastor para procurar a ovelha, na mulher que procura a dracma perdida, existe também empolgação em Jesus toda vez que a gente se arrepende. Então, arrepender não é arrepender de pecado, é arrepender no sentido de que, gente, a gente foi iluminado pelo Evangelho. Deus nos deu os dons, por que eu não estou usando esse dom para Jesus? É arrepender. Deus falou isso com a gente, por que não está assim? Os apóstolos, eles tinham isso, né? Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Senhor, quantas vezes tem que perdoar o irmão? Quer dizer, eram os caras, a gente fica rindo da pergunta deles, mas eles levavam a sério a informação que eles tinham recebido. Arrependimento é levar a sério a revelação que você recebeu. Arrependimento é você entender assim, o Senhor me falou, mas e isso que o Senhor falou? Por que não está assim? Isso é arrependimento. Porque já está mostrando o tempo todo que a sua noia é outra. A sua noia é uma metanoia. Você está o tempo todo valorizando ou avaliando o seu pensamento, o seu sentimento que você teve em Cristo. Foi Ele que gerou isso na gente. Então eu tenho medo de alguns de nós, que igual esse cara diz assim, já recebi informação, vai estar tudo certo, está tudo bom. Deus é amor, não enche o saco, vai dar tudo certo, na hora dá tudo certo. Por quê? Foi alcançado, mas perdeu a capacidade de arrependimento. Arrependimento é esse santo incômodo, é para incomodar mesmo. Porque se você não ficasse incomodado com a palavra que você recebeu, você ia estar incomodado para procurar os seus vícios pessoais. Né? Conheço pessoas muito gente boa, que a gente aplaude de pé, mas que tem um vício. Todos os dias passa lá na zona boêmia de BH e pega uma prostituta. Mas é uma pessoa boa, mas não sabe sair daquilo. Nesse caso, essa pessoa, ele se arrepender. Porque arrepender eu passo ali e falo assim, meu Deus, eu passei aqui. E arrepender gente, eu me envolvi com essa pessoa, nem sei por que isso aconteceu, não tinha nada a ver. Isso é arrependimento. Porque arrependimento é você não continuar na prática daquilo que você sabe que é abominável. Mas a gente sempre vigia essas coisas. Para que a gente não vigia a nossa banalização das coisas que Deus nos deu. Né? Quando eu entendi que Deus me deu uma capacidade de tocar, eu não consegui mais ter paz enquanto eu não tocasse para Jesus. Né? Quando eu entendi que Deus me deu uma palavra para pregar, eu não consigo ter paz se eu paro de pregar essa palavra. Quando eu entendi que Deus me deu dons, que Deus me deu entendimento, que Deus me deu graça, que Deus me deu vida, que Deus me deu estudo, me deu capacidade, me deu intelecto, eu não fico em paz enquanto eu não acho que eu esteja usando isso. Isso é arrependimento. É esse reconciliar-se todo dia com Cristo e reconciliar-se com você em Cristo e reconciliar-se com Cristo em você. Arrepender-se, vocês entenderem isso. Não é mensagem de Deus para quem não conhece Jesus, um novo convertido. Arrepender é mensagem para quem quiser ir na fé, porque a gente vai tendo a capacidade de se arrepender. Não, isso é assim mesmo, já sei que é assim, já fiz muito para Jesus, chega. Olha, eu não fiz muito para Jesus. Não. E a gente precisa se reconciliar com todos os